E aí, pessoal, bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula, agora com componente de Python, nível básico, curso de programação de computadores. Uma excelente início de semana para todos. Pessoal, então na última aula nós conversamos aí, a parte introdutória do Python, conhecemos um pouco mais da história, o porquê da linguagem, o nascimento da linguagem Python. Vimos a importância, o quanto ela é aplicada hoje em todos os níveis de tecnologia, ciência de dados, jogos, desenvolvimento mobile, o quanto o Python está aplicado a essas áreas. O primeiro passo aqui para você ter acesso ao IDLE, o instalador do Python oficial, tem que entrar lá no python.org, Feito isso, entrou aqui no site python.org, vai na área de downloads, e aí você vai escolher a sua plataforma, como macOS, Windows, ou outras plataformas como o Linux, que você vai precisar instalar, mas precisa executar algumas linhas de comando para poder utilizar ele, Então você vem aqui em Windows, faz o download da versão 64 bits, e a diferença básica é 32, é uma arquitetura mais antiga, e as recentes, Windows, alguns 7, 8, até mesmo o 10, que é o mais recente, na versão 64 bits, ok? A grande maioria roda já na arquitetura 64. Veio aqui no instalador, vai fazer o download, terminou o download, executa e faz a instalação básica, normal, padrão, conforme já tinha mostrado na primeira aula, não tem segredo nenhum na instalação, é praticamente da sequência, e ele faz a instalação e configuração automática. Bom, feito isso, onde que ele fica instalado? Você procurar no seu computador e buscar por idle, e aparece aqui na tela. Aplicativo, idle Python 3.10, na versão lá, se alguém já conseguiu acompanhar as aulas complementares, do Gustavo Guanabara, e a versão que ele adota lá 5 anos atrás, quando ele iniciou esse projeto com Python, está na versão 3.6, algo nesse nível aí, tá? E hoje, 2020, 2021, a gente tem ele já na versão 3.10, São atualizações aí do aplicativo, tá? Abriu, ele vai abrir essa parte aqui do console. Essa parte inicial aqui do console, o idle shell, ele é mais para testes, Você vai testar a execução dos comandos, conhecer toda a estrutura, a sintaxe da linguagem de programação. Para demonstrar para vocês aí o PyCharm, tá? Deixa eu compartilhar aqui a tela de novo. O PyCharm, então, conforme eu tinha dito, vocês vão fazer o download dele, no site da JetBrains. Se vocês colocarem no Google aí, PyCharm ou IDE Python da JetBrains. Tem a versão gratuita, a versão para profissionais, onde a gente tem alguns outros processos, algumas outras ferramentas, Só que é pago, e nós vamos utilizar a versão gratuita, ok? Aí tem que baixar. Aí tem aqui a versão Professional ou Community, Você vai baixar a versão para a comunidade, que é gratuita, ok?
vai fazer o download, ele vai pedir para salvar ou executar, né? O processo é o mesmo de instalação, não tem segredo. Depois que você terminar de fazer a instalação, ele vai estar instalado aqui, ó, na área de trabalho. Ok? PyCharm Community Edition 2001, 2021.2, né? Está na versão 2.2 aí, no ano de 2021, tá? Fez a instalação, o atalho está aqui na área de trabalho, ele vai abrir a interface dessa maneira. Deixa eu até fechar isso aqui. Vou fechar aqui e abrir de novo. Ele está carregando os componentes, né, para poder iniciar. Ele está fazendo comunicação com o idle, que a gente instalou também. Ok. Pessoal, vamos lá. Existe uma necessidade de trabalhar com a questão de declaração de dados primitivos, né? Quando nós trabalhamos aí com uma variável em específico, que nesse caso aqui foi o S, para representar a soma entre esses dois números, nós precisamos declarar aí que tipo de dados representa N1 e N2, né? Então, os dois números informados são do tipo inteiro. Okay? Então, eu precisei aqui identificar antes do input, que vai fazer a leitura desse dado, o tipo de dado atribuído a ele. Tá? Eu tinha comentado que Python não tem essa necessidade em específica de declaração, né? Porém, a gente cai nesse quesito aqui que quando nós precisamos fazer uma operação com uma ou mais variáveis, se a gente não identificasse na declaração de leitura, né, do input, ele ia entender que ele precisaria o quê? Unir apenas os valores de N1 e N2, ou seja, fazer uma concatenação, né? Então, ele ia trazer 15 e 25 de forma respectiva e juntos, conforme vocês já viram na execução. Para que esse erro não aconteça, ele entenda que seja uma concatenação apenas desses dois números informados, eu declarei aqui no início os dois como sendo do tipo inteiro, né? Ou seja, int, ok? Feito isso, na hora de executar, digite o primeiro valor, 15, o segundo, aí sim ele já informa, né, o valor correto, que é a soma entre esses dois números. Tá? Nesse exemplo é 40. Se eu executar novamente e informar qualquer valor aí, né? Ele traz a soma de forma correta, né? De acordo com a declaração iniciada aqui, né? E o valor da variável S. Ok? Então, para resolver esse problema de ele não entender
Isso aqui é uma concatenação, né? Ou seja, só apenas unir os dois valores sem fazer uma operação aritmética, que nesse caso é a soma. Eu preciso informar aqui o tipo de dado primitivo, que é int, tá? Nesse caso em específico, ok, pessoal? O Python ele tem como característica, né? Você não precisar informar variáveis desde que não estejam em operações externas, assim como uma operação aritmética que nós fizemos, tá? De todos os projetos, para você gerar um arquivo novo, né? Novamente relembrando, botão direito do mouse em cima desse diretório principal, né? Eu vou vir na opção New, um pouquinho lento o computador hoje, e aqui eu clico na opção Python File, ele já pede para inserir o nome, né, do arquivo. Vou colocar aqui teste underline 06, gera um arquivo novo, né? Ok, então eu começo a colocar o nome da minha lista, né? Colocar um nome qualquer aqui, eu coloquei L, o sinal de igual de atribuição, né? Então, ou seja, essa minha lista, ela vai conter, né? Aqui abre colchetes, na posição de índice 0, tem o valor 3, entre aspas, simples ou duplas, né? A gente já viu na aula de ontem que o Python ele tanto aceita caracteres, né? Quando você coloca na declaração de variáveis ou até mesmo nos comandos print para poder imprimir o resultado de saída, tanto você colocando aspas simples como aspas duplas ele aceita, né? Então aqui entre aspas simples, abacate, vírgula, um dado do tipo real, né? Ou seja, que aceita casas decimais, 9.7, vírgula, uma outra lista com 3 índices, 5, 6 e 3, depois, vírgula, aqui está entre aspas duplas, né? Python, vírgula, aqui eu tenho entre parênteses o valor 3 e o J entre aspas simples. Fecho colchetes, né? Ou seja, abri aqui na minha primeira lista, abri aqui para incluir uma segunda lista dentro da lista principal e aqui eu fechei a lista principal. Ok, feito isso, eu vou imprimir os comandos, né? Os dados que estão presentes aí nessa lista. Print L, que é o nome da minha lista, abre colchetes, vou pedir para ele imprimir a posição de número 2, ok? Aqui ele só vai exibir o resultado na hora que eu pedir para executar, né? Então, a gente tem a opção de clicar em cima do arquivo aqui, em cima, né? Eu tenho vários arquivos aqui em aberto, teste underline 03, teste underline 04, teste underline 05 e esse aqui que eu acabei de criar. Tá? Então, você clica com o botão direito e vai na opção Run Test underline 06. Tá? Se você vir direto aqui, ele vai compilar o projeto anterior. Tá? Então, a maneira mais fácil é clicar com o botão direito para que ele compile o projeto atual. Ou se você vir aqui, né, ele aparece também. Tá? Nesse caso aqui, ele vai compilar também o projeto anterior, né? Ou seja, esse aqui que foi criado.
ok? Então, é interessante você clicar com o botão direito e aí ele vai dar a opção para você compilar o projeto atual. Então, vou continuar. Eu criei a minha lista, inseri os valores nela, né? Vou dar os comandos aí para que ele exiba os valores que estão presentes nessas listas. Então, aqui, print. Ele vai imprimir a lista que contém o índice 3, que é justamente essa nova lista aqui com 3 informações, né? Com 3 índices. E por último, print lista índice 3. Aí perceba que eu abro colchetes novamente, né? É como se eu estivesse adentrando a segunda lista. E aí dentro dessa segunda lista ele vai imprimir para mim a posição 1, né? O índice 1 dessa lista. Ok? Feito isso, eu vou executar esse código. Ah lá, detalhe, né? Eu pedi para compilar e simplesmente ele executou outro arquivo. Então, venho com o botão direito, run test underline 06, né? E aí, aqui no console, aqui embaixo, justamente aquilo que nós já tínhamos visto aqui no exemplo da apostila, né? Ok, então na primeira parte da aula nós começamos, né? Iniciamos os nossos estudos falando sobre listas, conceito muito parecido com vetores, né? Que a gente estudou lá no Portugal Studio, né, quando nós vimos aí algoritmos e noções de lógica de programação. Eu achei um conteúdo complementar, né, para reforçar o conteúdo de listas e reforçar a questão do trabalho, né, de Python com as strings, né, as operações que a gente pode fazer quando nós temos operações envolvendo texto, né? Então, deixa eu até compartilhar o link que eu achei aqui. Achei interessante trazer, né? Ele traz basicamente a mesma visão de listas. Você pode perceber que aqui, nesse Olá Mundo, né, quando a gente quer, por exemplo, imprimir parte de uma string, a gente utiliza como parâmetro os índices, né? É como se cada palavra, como cada string, estivesse sendo armazenada em um índice diferente da memória, né? Então, aqui a posição, o índice 0, índice 1, 2, né? E assim sucessivamente, ok? Deixa eu compartilhar aqui o link com vocês. Tá aí o link. Então, aqui S, né? Igual atribuído a ele o Olá Mundo. Em seguida, os comandos prints para exibir as informações. Então, eu vou dar o comando print, o nome da minha variável, que é S, né? Onde foi atribuída o Olá Mundo. Abre colchetes, coloco o 0. Eu vou reaproveitar o código, vou colar na linha seguinte. Então, quer dizer que, ao executar esse código, eu estou pedindo para que ele exiba o conteúdo
da frase Olá Mundo de acordo com as posições, os índices 0, 2 e 6. Levando em conta que a posição 0, o índice 0, é o O, né, maiúsculo, de Olá Mundo. O índice 2, 0, 1, 2, é o A com o acento, né, de Olá. E a posição 6, justamente a letra U, né, Olá. O índice 0 no o L 1, o Olá 2, a vírgula 3, o espaço 4, o M 5 e a letra U, o índice 6. Tá? Ele conta, inclusive, os espaços juntamente aqui com a vírgula, né? O ponto de exclamação que eu tenha colocado. Então, ele faz essa contagem. Tá? Então, é importante levar em consideração esses critérios aí para que você possa determinar a impressão, né, a operação com as strings, né? Uma variável chamada nome, né, igual, vai receber dados do tipo str, string, né? E aí é importante quando nós estamos fazendo operações, principalmente com condicionais, operações aritméticas, operações lógicas, né, como essa, como se não, de indicarmos no input, né, que vai ser o comando que vai receber uma informação do usuário, né, vai fazer a leitura dessa informação, de nós indicarmos, apesar de Python ser uma linguagem dinâmica, de nós indicarmos aí o tipo de dado vai ser esse, né? Então, vai ser um str, tipo string, input, 2 pontos. Qual é o seu nome? Condição if, se o nome, esse sinal duplo de igual, não é que vai ser atribuído à variável nome o seguinte comando de instrução, quer dizer que ele vai fazer uma comparação. Se no campo, na hora que aparecer para o usuário, né, a pergunta, qual é o seu nome? Ele vai fazer o comparativo. Se o que ele digitar, e essa variável vai receber esse valor informado pelo usuário, for o nome, por exemplo, João, né, ele vai fazer um comparativo. Se nesse campo onde o usuário digitou o nome for João, 2 pontos. Ele vai imprimir na tela, print, e informar que nome lindo você tem. Ok? Caso o parâmetro de entrada que vai ser informado pelo usuário for o nome João, vai aparecer isso aqui na tela. Né? Else, se não, else, 2 pontos, print, abre parênteses, aspas duplas ou simples, seu nome é tão normal. 2 pontos. E em seguida, aparece uma mensagem de boas-vindas, bom dia, abre e fecha chaves, ponto de exclamação. Quando eu deixo um campo reservado como esse, eu preciso do ponto de exclamação junto, para que em seguida, depois das aspas duplas ou aspas simples, ele receba o format, e aí eu exiba aqui dentro desse abre e fecha chaves o nome que foi digitado aqui no parâmetro de entrada. Né? Então, aqui eu digito o nome. Então, basicamente, o que vai acontecer aqui? Vai ser pedido
para o usuário digitar o nome. O if, ele vai fazer um comparativo. Se a variável nome receber realmente o nome João, vai dar essa mensagem, que nome lindo você tem, em seguida vai encerrar a execução do programa, né, a execução do algoritmo, informando boas-vindas, bom dia, tá? E vai pegar exatamente o conteúdo que foi armazenado na variável, né? Lembrando que eu tenho aqui um comando input para fazer a leitura dessa informação. Caso o nome não seja João, eu tenho um else que vai fazer esse segundo processo. Ele vai dar uma mensagem mostrando que o seu nome é tão normal e em seguida vai dar o print, né? Bom dia, dando as boas-vindas para ele juntamente com o nome que foi guardado na variável.